Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lhe convidar à leitura e reflexão do Evangelho do dia 29 de março, João capítulo 8, versículos de 31 a 42. Diz a palavra de Deus: Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, serei verdadeiramente meus filhos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: Vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto é, Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus ele se apresenta como a verdade. O próprio Senhor disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Permanecer na palavra de Cristo é permanecer na verdade, e permanecer na verdade é permanecer livre, livre da escravidão a qual o pecado quer nos levar, quer nos conduzir. Por isso, é o Senhor mesmo que nos diz no Evangelho de hoje, no versículo 31, Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o próprio Senhor nos adverte no versículo 34 da leitura de hoje, quando ele diz: Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, se não ser essa a proposta do pecado, fazer-nos escravos, ainda bem que temos na Igreja Católica o sacramento da confissão para nos reconciliarmos com o Senhor, porque o que o pai da mentira quer é nos fazer escravos. Está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 5, que diz: Vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Foi com essas mentiras como essas, que o diabo, o pai da mentira, ele se apropriou do gênero humano, e é com mentiras assim, com essas mentiras, que ele mantém cativos a quantos não se deixam libertar pela verdade. Ouçamos então o que está escrito na palavra de Deus em João capítulo 8, no versículo 44, diz o seguinte: Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O remédio para combater essa mentira, a toda essa mentira que Gênesis capítulo 3, versículo 5 diz, e a João capítulo 8, versículo 44, que a própria palavra nos responde o que é a mentira, como é a atitude do bicho ruim, do diabo. O remédio para combater a tudo isso, a esse pecado, a toda essa escravidão que quer nos levar, é o que está escrito no Evangelho de hoje, no versículo 31. O Evangelho de hoje nos traz o remédio, nos traz a resposta para isso, que é: permanecerdes na minha palavra. Se permanecerdes na minha palavra. Permanecendo nela, na palavra de Deus, nós teremos garantida a nossa permanência na verdade, e assim, consequentemente, na verdadeira liberdade dos filhos de Deus.
Não deixemos de fazer a leitura da palavra, de refletir a palavra, de orar com a palavra, de buscar essa fidelidade com a palavra de Deus diária, de fazer a leitura, de buscar estar mais íntimos com Deus na tua palavra. Eu quero te convidar a rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.